a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. Cá estamos nós pós-carnaval. Espero que vocês tenham sentido saudade da gente, porque a gente ficou aí uma semana sem conteúdo. Nós sentimos muita saudade, né? Então... Não, eu falando pela Laura. Eu senti saudade. Sentimos. Porque virou um hábito, né? Algo que faz parte da nossa rotina, então... É muito bom estar aqui, é muito bom trazer novos conteúdos. Trouxe também um novo cenário. Cá estou eu, né? Maravilhoso. Coloquei meus livros pra jogo. E novidade, né? O ano começa depois do carnaval, então cá estamos nós. Iniciando, mas será que começa mesmo? Iniciando esse novo ano. Você sente que começa depois do carnaval? Ah, não. Que o ano já começou me atropelando. Já são quase 3 meses do ano atropelando. Não, brincadeira. Eu acho que algumas coisas... Eu acho que o brasileiro tem muito isso de por conta das festas, né? Então, ele emenda uma festa na outra. Tem o carnaval, pós-carnaval. Então, dependendo do estado do Brasil, ainda tá em festa, né? Então, pra mim, o ano começa em janeiro mesmo, no começo do ano. Mas... Quem sabe, né? Eu sinto isso também. Pra mim, já começou um tempão. Mas tem algumas coisas que meio que param nessa época do carnaval, né? Pra mim, essa questão da rotina fica muito nítida, assim. Porque apesar de ter trabalhado no carnaval, muita gente não faz terapia no carnaval. Então mexe muito, bagunça muito com a rotina, aí você vai fazer alguma coisa e não dá. Eu fico meio bagunçada, eu confesso, nesses feriados assim muito grandes. Mas voltamos, né? Sim. Mesmo mexendo aí com essa rotina e com esse monte de acontecimentos, estamos aqui novamente. E hoje a gente escolheu um tema muito legal pra falar. Na verdade, é um tema que desperta vários sentimentos na gente, né, Débora? Às vezes de raiva, às vezes de indignação, mas é algo que até assim, falando da nossa área de atuação, que é saúde mental, existem muitas dessas pessoas ali se dizendo especialistas em saúde mental, né? Então, o tema de hoje é os trambiqueiros da internet. Sim. E tem bastante, né? Demais. Sempre existiu, né? Trambiqueiros assim, todas as épocas e anos assim. Mas você acha que depois que surgiu a internet, os trambiqueiros eles apareceram com mais frequência? Você acha que hoje as pessoas aplicam mais golpes? É mais exaustivo, assim, esse momento? Eu acredito que sim, até porque a internet chega em lugares que uma pessoa às vezes não vai conseguir chegar. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê muito conteúdo patrocinado, né? Então, se eu patrocino um conteúdo, ele não vai ficar só aqui. Por exemplo, eu estou em São Mateus nesse momento. Se eu for fazer um trambique aqui na minha região, eu tenho 50 mil pessoas, por exemplo. Agora, se eu, com a ferramenta da internet, se eu patrocinar esse conteúdo, eu consigo alcançar, sei lá, 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas. Porque é o pessoal daqui da minha região, o pessoal de São Paulo inteiro, senão da Zona Leste inteira. Então tem muita gente. Então eu acho que quando a gente fala de internet, a gente fala a nível mundial, né? Global. Então eu acho que alcança, assim, mais pessoas e é mais fácil para pessoas caírem nesses golpes, né? Sabe, eu também tenho essa mesma visão que você, assim, eu acho que com a internet ela permitiu a gente escalonar muito mais as coisas, inclusive a questão dos golpes, né? Então, o que antes era ali com os vizinhos ou no grupinho de sei lá onde, hoje é a nível global, assim. Então, as pessoas estão refinando cada vez mais os golpes, né? A arte ali de enganar as pessoas. Isso tem ficado muito evidente, assim, em diversos cenários. E eu acho interessante porque, às vezes, são detalhes sutis que
fazem a gente não perceber que aquilo é um golpe, né? Ou que fazem a gente perceber que é um golpe. Então, eu lembro que deve ter uns 2 anos, meu irmão ele foi fazer umas compras na internet. E aí ele abriu um site, e aí era o site da Centauro. E ele abriu, ele viu lá, nossa, olha como as coisas estão baratas, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. E ele me mandou, porque eu falei que eu queria comprar uma bicicleta, porque eu tava naquele negócio de eu quero acordar cedo pra ir pedalar. E aí ele me mandou, e aí eu senti que tinha alguma coisa errada. Tipo, uma bicicleta de R$800 tava R$150. Aí tava escrito, tipo, 70% de promoção. E aí eu falei, tem alguma coisa errada. Na hora que eu olhei o site, tava escrito Centauro. Ai, não. E eu mandei pra ele e falei assim, não era pra ser Centauro, tá Centauro. Você tem certeza que você quer comprar? E aí, tipo, por esse detalhe que eu percebi, ele não tomou um golpe. Mas foi assim, por minutos. Se eu não tivesse respondido ele teria comprado e teria perdido dinheiro de tênis que ele queria comprar, que ele tava precisando, ele ia comprar naquele momento e via a promoção e ia comprar. Então eu acho que eles, esses vigaristas, eles estão agindo de uma forma assim bem sutil. É um detalhezinho que você nem percebe. Né? Porque eu desenvolvi essa arte de olhar o nome do site depois de ouvir as pessoas falando sobre golpes. Porque antes não era algo que eu olhava assim, eu via, entrava no site da Centauro, via logo ali da Centauro, é isso aqui mesmo. Eu desconfiava quando era uma marca que eu nunca tinha ouvido falar e tudo mais. Mas eu desenvolvi também essa habilidade depois de ouvir muitas pessoas falarem que caíam em golpes assim. Então que louco, né? São coisas bem sutis ali que a gente acaba nem percebendo. Exatamente. E a gente vê vários tipos de golpes, né? Hoje a gente tem golpe, já vi vários, assim, principalmente de banco, de ligar pra você. De ligar pra você falando que usaram a sua conta pra você ligar no número tal, né? E como as pessoas acabam caindo nisso. Então, teve uma onda muito de conscientizar as pessoas de que esse golpe estava acontecendo e tudo mais. Você acha que tem uma falta, sim, de conscientização ainda das pessoas em relação aos golpes? Eu acho que hoje, ao mesmo tempo que sim, eu acho que não. Eu acho que hoje a informação ela se espalha de uma forma muito rápida. Então eu fiquei pensando o quanto que toda vez que surge uma novidade, surge um novo trambiqueiro. Então, quando o Pix foi instalado, a gente via muitos golpes de Pix, assim, que começou a ser ativo o Pix justamente por isso, porque era algo novo. As pessoas viram uma facilidade de fazer trambiques. E aí, muitas pessoas caíram em golpe do Pix justamente por isso. Porque é um dinheiro que saiu da conta, já era. Foi você que mandou, já era. E aí, ao mesmo tempo que eu consigo perceber que foi algo muito novo, que aconteceu muito rápido, também a informação de que isso estava acontecendo também foi muito rápido. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho essa visão de que, sim, as pessoas estão conscientizadas, eu também vou para esse lado de não, porque a gente vê muitas pessoas, por exemplo, que tem Instagram hackeado, e aí aparece lá, estou vendendo celular, estou desapegando da geladeira, estou desapegando disso. E o tanto de pessoas que compram aquele produto que na verdade não tem produto. É só um golpe. E aí é algo que a gente vê, se você abrir o Instagram todo dia, ou se não todas as semanas, tem alguém postando isso e toda semana tem alguém caindo no mesmo golpe. Então é algo que é muito recorrente, mesmo assim as pessoas elas não... Parece que não se ligam que isso é um golpe. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Ao mesmo tempo que eu acho que sim, ele é algo que está sendo muito propagado, que é algo que tem muita informação sobre isso. Ao mesmo tempo parece que não tem, que as pessoas não estão sabendo disso. E aí me veio uma pergunta na cabeça. Hoje eu tô a pessoa das perguntas, né? Me veio uma pergunta na cabeça do... Por que será que a gente cai em tantos golpes assim? Acho que tem alguns fatores que levam a gente a cair e acreditar nessas histórias, nessas narrativas. Mas me veio muito isso, assim, o que vem pra você? Por que você acha que as pessoas caem muito em golpes hoje em dia, mesmo com
tanto golpe, surgindo cada vez mais golpes e pessoas falando coisas na internet, por que você acha que a gente tende sempre a cair nessas histórias? Eu acho que o que me vem na cabeça, já de cara assim, são duas coisas. A primeira, a questão da vulnerabilidade. Então eu acho que, não sei se você já ouviu essa frase, mas eu via muito isso. A necessidade faz o ladrão. Então eu já ouvi muito isso. Essa necessidade, essa vulnerabilidade é o que vai te levar a esse desespero. Então, por exemplo, você tá com dinheiro contado e aí você é uma mãe de família, seus filhos estão ali precisando de, por exemplo, roupa. E aí, roupa para 5 crianças, 3 crianças, 2 crianças, é muito cara. Então, dependendo de onde você vai, da marca, se é uma marca boa, cara. E aí você vê um anúncio de um site que tá com 70% de desconto, e aí as roupas que eram R$100 uma calça tá por R$30. E aí você tá numa situação de vulnerabilidade. Seu filho tá com a calça no meio da canela porque já cresceu e não dá mais. Você fala, pô, R$30, eu vou comprar. E aí a pessoa acaba caindo no golpe, porque às vezes não era, o site não é confiável, não vai entregar, não era um site, era só... Então eu acho que um dos pontos é a vulnerabilidade. Eu acho que outra coisa também que me veio muito na cabeça foi a questão que eu acho que liga um pouco, que é essa questão emocional. Então, às vezes a gente tenta esconder algumas faltas preenchendo ela com coisas. Então, se eu tenho uma boa proposta aqui, por que não fechar? Então foram as duas coisas que me veio na cabeça. O que vem pra você? Me vieram várias coisas assim na cabeça e se a gente for olhar para a situação que a gente está vivendo agora, faz muito sentido os golpes mexerem, a maior parte desses golpes, mexerem na questão financeira, né? A gente está falando de um recorte do Brasil, onde existem muitas pessoas passando por necessidades financeiras, ou que almejam ganhar mais, ou que almejam ali um sucesso, né? Até quando a gente entra nas redes sociais, tem pessoas ali ostentando o tempo inteiro, então essa ostentação também mexe com a gente. Então faz sentido que os golpes, eles peguem na nossa dor, né? O que eu vejo também, aí levando até para um lado mais de saúde mental, são muitos golpistas mexendo nesse ponto de relacionamento. Então, como conquistar o amor em tantos dias? Ou o que você está fazendo de errado para não conquistar o amor? E aí mexe nessa outra questão que você trouxe, né? De remediar com uma solução mágica. Então, se eu assistir esse curso, se eu entrar nesse joguinho, eu vou conquistar aquilo que eu quero. Só que, na verdade, a solução ela é bem mais profunda e talvez bem mais dolorosa do que a gente achar soluções mágicas. Então, me parece que esses discursos, eles giram muito em torno do problema, né? Da onde dói nas pessoas, né? E a gente foi se desenvolvendo, eu acho que depois da internet, muito essa parte de marketing, né? De entender o comportamento humano. Então as pessoas elas se tornaram muito boas em entender como que a gente manipula, como que a gente fala, como que a gente vende. Só que o problema é quando a gente usa isso de forma irresponsável, né? Para vender coisas que a gente não vai conseguir concretizar. Então a quantidade de gente que vende curso e não entrega, ou que promete uma solução mágica e não alcança essa solução, porque na verdade nem existe essa solução, é muito grande. E trazendo um pouco para a psicologia, a gente tem um conselho que ele limita muito a nossa atuação na internet, no sentido de que ele coloca regras. A gente não promete resultados milagrosos porque isso não existe. E porque se a gente fizer isso, se alguém te promete resultados milagrosos, provavelmente essa pessoa tá tentando te enganar.
né? Então, o quanto que esses golpes, eles mexem em dores ali dessa sociedade e eles vão movimentando através dessas dores e vão ganhando mais dinheiro, isso vai gerando cada vez mais uma manutenção, né, de todo esse sistema. Uma outra coisa que me veio na cabeça é que às vezes eu olho para alguns golpes, Débora, e eu penso assim, que inteligente. Cara, como que a pessoa conseguiu fazer isso? Ela cria todo um sistema que sustenta esse golpe, que assim, cara, é quase impossível você não cair num golpe. Principalmente quando ele sabe com quem ele tá falando, sabe a dor da pessoa que ele tá falando. Então eu acho que vem sendo sofisticado, né? Refinado essas formas de golpes, né? As pessoas estudam para aplicar golpes. Então tá cada vez mais difícil porque elas entendem a lógica por trás, né? Do que faz uma pessoa comprar, do que faz uma pessoa dar dinheiro, da onde que pega. Então, um golpe também que é super comum na internet é a pessoa vir com uma narrativa de sofrimento muito grande, usando doenças que mexem com as pessoas, como por exemplo câncer ou outras doenças, e aí pega no emocional e as pessoas começam a dar dinheiro porque elas se solidarizam com aquela história, né? Então, alguns golpes são muito sofisticados, outros vão diretamente na dor e se relaciona até com a própria imagem da pessoa que está falando. Então, como essas tecnologias também acabam favorecendo todo esse ambiente, né, dos golpes, assim, e fica cada vez mais difícil, por isso que a gente precisa ter esse olhar muito criterioso, né? Será mesmo que existe uma solução mágica para o meu problema financeiro? Será que existe uma solução mágica para o meu problema relacional? Será que eu preciso olhar mais para mim e entender quais são as minhas respostas aqui do que tentar comprar um curso, do que tentar jogar num joguinho que vai me dar uma recompensa financeira? Só que é mais difícil, é um caminho mais complexo de ser experimentado. Então vale também a gente acionar o nosso senso de crítica, né? Da onde a gente tá indo, por quais caminhos, porque eu acho que isso também, eu até queria te perguntar, mas eu acho que mexe muito com a nossa cultura, né? Sempre tem um jeitinho de fazer alguma coisa, e são nesses jeitinhos que a gente também acaba caindo em alguns golpes. Mas eu acho que o brasileiro, ele é muito definido como essa pessoa que é muito desenvolta, sabe? Que consegue realmente dar um jeito pra tudo. Por isso que a gente sempre fala do jeitinho brasileiro. Que o brasileiro, eu diria que ele já vem com esse soft instalado, que a gente sempre consegue fazer. Eu acho que é muito natural isso, não tem como generalizar, mas eu acho que a gente sempre consegue fazer um trambique. Porque a gente tá no meio de muitas pessoas que conseguem fazer trambique. Então, parece que é algo que é desenvolvido mesmo sem a gente precisar desenvolver. Tanto a gente vê pessoas dando golpe, facilitando de um jeito aqui, facilitando de outro jeito ali. É como se a gente conseguisse aprender isso, sabe? O ambiente nos ensina a fazer isso. Igual, por exemplo, a gente quem nunca remendou um negócio, sabe? De, sei lá, se a mesa tá torta, colocar um cálciozinho embaixo pra ficar reta. Então a gente consegue resolver as questões. As famosas gambiarras. Exato. Eu acho que essa palavra só existe aqui no Brasil. Mas são coisas que a gente vai aprendendo, que se eu te perguntar quem te ensinou a fazer gambiarra? Eu vi meu pai fazendo, eu vi o fulano fazendo, eu vi... Ninguém chegou e falou assim, Laura, é assim que você faz uma gambiarra. Você aprendeu no ambiente que você estava inserido. Então eu acho que a gente aprende muito nesse ambiente que nós estamos inseridos. Então, você foi falando e eu fiquei pensando o quanto que
o trambiqueiro, ele é um bom marqueteiro. Ele sabe mexer, ele sabe promover o trambique dele de uma forma muito tentadora. Ele consegue Sabe mexer vender com o peixe emocional. dele. Sabe? Ele consegue mexer com o emocional. Então, quando a gente estuda marketing, a gente vai ver que sempre vai ter um módulo falando que marketing mexe com o emocional. Você vende pra emoção. Todo mundo que compra alguma coisa é muito levado pela emoção. Seja pela emoção que gera nessa vulnerabilidade, seja na emoção de eu preciso mudar de vida, então eu vou jogar esse joguinho aqui porque eu vou mudar de vida. Fulano de tal que postou, ganhou 5 mil reais em 5 minutos de jogo. Então, se eu investir mais, eu vou ganhar muito mais. Então, você foi falando e eu fiquei pensando o quanto que realmente está sempre relacionado a essa nossa emoção. A gente se envolve nesses golpes muito baseado nessa emoção. É sempre uma necessidade de eu preciso mudar de vida, eu preciso... Sempre gera esse desejo, sabe? Então, por isso que eu trouxe esse paralelo com o marqueteiro, porque o marketing ele gera um desejo em você. Às vezes você nem quer aquilo, mas você vem e fala, nossa, eu preciso disso. Eu quero isso. E aí, você acaba caindo no golpe. E eu acho que tem um ponto importante, assim, que é a questão de... Existe um lado muito potente, que aí você trouxe das gambiarras, né? Eu acho que é um lado muito potente até da nossa criatividade, da gente sobreviver com o que a gente tem, né? Nem sempre a gente vai ter ali todos os recursos a nosso favor, assim. Então, isso é algo muito legal do brasileiro, que é essa criatividade dele. E até essa parte do marketing mesmo, nem sempre é algo ruim. O problema é quando a gente usa isso para enganar as pessoas, quando a gente usa isso para se favorecer em detrimento do sofrimento do outro, né? Então, quando a gente usa toda essa nossa potencialidade que a gente tem, esse poder de criatividade que a gente tem para manipular as pessoas, para enganar as pessoas, né? Para tirar dinheiro das pessoas. Então, acho que isso é muito importante, porque existe esses dois lados, né? Dessa mesma moeda aí dos trambiques, né? São pessoas altamente criativas, às vezes até inteligentes, mas que usam isso a favor ali do seu próprio bem-estar, né? Sem pensar na sociedade. E aí você falou isso do marketing, eu fiquei pensando, né? O quanto nas narrativas, o quanto que essas narrativas elas influenciam a gente a se aproximar, a criar conexão. E aí a gente tende a cair, a gente tende a consumir, a gente fica mais suscetível a isso. Isso não é algo ruim, mas como é maçante, né? A gente tá vendo muito isso. E até trazendo um outro paralelo aqui, a gente é psicóloga, então a gente também precisa aprender a vender o nosso peixe, né? Então, quando a gente vai estudar sobre como a gente se posiciona nas redes sociais ou como a gente vende a psicoterapia, seja numa conversa do WhatsApp ou seja num vídeo do Instagram, em qualquer lugar que a gente vai vender isso, a gente aprende algumas estratégias, né? De como vender ali o nosso peixe, de agregar valor ao nosso serviço. Mas há uma linha tênue, né? Entre a gente usar isso realmente para vender ali o nosso produto e a gente usar isso como uma forma de vantagem, né? Para ofertar aquilo que não se pode vender, assim. Então, é muito louco essa linha, porque eu acho que o marketing, ele é essencial, né? A gente, como psicóloga vivendo agora, a gente não pode se dar o luxo de não participar desse sistema, né? Porque muitas vezes é nesse sistema que a gente capta os nossos pacientes. Mas o quanto que a gente precisa estar ligado no que a gente está fazendo, né? O quanto que a gente precisa ter uma ética naquilo que a gente faz. Por isso que não é tão simples assim, né? Eu fiquei pensando, enquanto você foi falando, nessa questão de... recentemente eu atendi uma paciente, e aí ela estava, assim, em muito sofrimento.
E ela falou assim, tá, quantas sessões nós precisamos fazer? E eu falei, olha, eu não fecho uma quantidade de sessões. Porque ela já chegou perguntando quantas sessões e quanto tempo eu vou ficar boa. Eu não posso te prometer isso. E aí, te ouvir falar me fez pensar nisso, sabe? Tipo, o quanto que as pessoas aplicam golpes também por situações assim. Eu poderia dar uma de trambiqueira e falar, são 20 sessões e você só vai melhorar depois dessas 20. Só que primeiro, tem um conselho que não me deixa fazer isso. Eu não posso prometer o que eu não vou entregar. Mas eu fico pensando quanto que a gente se envolve em situações assim. De quanto que eu preciso fazer disso, de eu preciso disso pra X. E aí a gente cai em golpes por isso. Por isso que tem muita gente vendendo coisas na internet, tem muita gente comprando, muita gente não entregando. Situações assim, a gente já vem com o discurso pronto. De o que eu preciso pra isso. De quanto que eu preciso pra isso. Isso é muito foda, assim, e às vezes é meio frustrante trabalhar com psicologia por conta disso, porque é todo um trabalho pra desconstruir essa ideia. Que assim, é uma lógica que vem de muitos anos, né? Então, se a gente sente alguma dor física, a gente toma um remédio pra parar aquela dor, né? Só que quando a gente fala de a nossa saúde mental e até de sofrimentos de problemas concretos da sociedade, da vida, não é assim que funciona. E a gente ir desconstruindo essa associação que as pessoas fazem é muito difícil, tá? Às vezes a gente é até questionada, né? Precisa de uma solução, precisa. Mas na verdade, a solução, se é que existe uma, é o teu empenho e o teu olhar para isso também. Né, as pessoas serem ali também responsabilizadas por olhar para esse processo. Mas aí um dia desses eu tava no Instagram e aí eu vi o Instagram de uma pessoa que se dizia especialista em neurociência, especialista em psicologia, especialista, tá? Não era psicóloga, especialista em psicologia, e tinha uma outra física quântica? Não lembro. E falando coisas e prometendo coisas que claramente não era uma pessoa que estudou sobre esse assunto. E aí eu fico me questionando muito isso, de como a gente cai, porque uma pessoa que se coloca num lugar de autoridade, quando a gente usa esse título de especialista, quando a gente fala que a gente tem propriedade disso para falar, a gente cria essa ilusão nas pessoas de que a gente tem conhecimento, de que essa é nossa propriedade, né, de fala, de estudo e tudo mais. E a gente também acaba sendo mais suscetível a acreditar no que aquelas pessoas falam, né? Porque elas vendem soluções prontas. Então isso, quando a gente olha para a sociedade, parece que a gente vai regando, sabe? As pessoas vão regando esse conceito que existe uma solução mágica. Sim. E aí é o curso que você compra. E aí o coaching que você se associa ali, sei lá, passa. Então, isso vai frustrando um pouco, sabe? Porque é todo um trabalho de desconstrução muito grande para ter alguém que fala assim, ó, em 5 passos você vai conseguir resolver o teu casamento. Você não acha que isso traz mais frustração no sentido de caramba, tem 50 depoimentos de pessoas falando que realmente resolveu o casamento, eu comprei o curso, não consegui. Porque às vezes o curso não te entrega nada. Só promete que você vai conseguir, e aí o curso não te entrega e você fala assim, caramba, eu acho que o problema sou eu. Porque tem 50 pessoas falando que deu certo. O cara é especialista e no meu casamento não deu certo, então o problema sou eu. Sim. E aí eu fico pensando quanto que isso é ruim no sentido psicológico, sabe? O quanto que isso vai mexer e vai gerar um monte de sentimentos que às vezes aquela pessoa não consegue lidar. Então,
Até mesmo me veio agora na cabeça a questão de jogos, o tanto de pessoas que perderam tudo com jogos. Porque aí vê um famoso postando que tá ganhando, tipo, olha, agora, nesse momento, em tempo real. E aí mostra que tá ganhando, e aí vai o cara lá, investe, vende carro, vende casa. Falta vender a família pra gastar com o jogo e não ganha, só perde. E aí eu fico pensando quanto que isso vai gerando essa frustração e também aumenta esse vício de eu preciso recuperar agora. Porque senão eu vou perder minha família porque eu já vendi o carro, eu já vendi isso, já vendi aquilo. E aí o quanto que vira esse negócio incansável, sabe? Incansável não, incessável. E o quanto que isso é cansativo. Muito. Eu acho que daria pra fazer um outro episódio só desses joguinhos. Porque é muito louco a estratégia que eles usam de reforçamento. Né? Eu me pergunto assim, eu falo, cara, a pessoa que criou isso, ela deve ter estudado pra fazer isso. Porque elas entendem do comportamento, sabe? Uhum. Então é esse reforço que ele acontece de forma intermitente, né? Uma hora você ganha, outra hora não, mas te dá esperança. Aí você volta, isso gera coisas químicas aqui no nosso corpo também, faz a gente se viciar. Então é muito louco isso, assim, né? Realmente se torna um vício. Uhum. E o que mais me entristece é ter essas pessoas, igual você falou, influencers que sabem que você não vai ganhar, inclusive ganham com o teu dinheiro que você perde. Então, assim, isso é o ponto, assim, até onde vai isso, até onde vai esse sucesso, até onde vai essa mentira, né? É algo muito difícil, são os jogos de azar todos. Né? É algo muito difícil, porque ele vai mexer assim, em estratégias de reforçamento. E o quanto a gente não olha, né? Porque enquanto tá favorecendo um sistema, enquanto tá gerando renda e lucro para esse sistema, a gente não mexe. Até virar um problema de saúde pública, porque daí vai mexer no bolso das pessoas e daí as pessoas começam a olhar. Né? Exato. Esse governo começa a olhar quem tá ali no poder. Então, eu acho que daria um episódio falar sobre isso. Uhum. Porque é um assunto também que me gera muita indignação. Tá? E das pessoas continuarem consumindo o conteúdo dessas pessoas que fazem, sabe? Propagandas e anúncios de casas de apostas e de jogos que vão te garantir, que vão te dar aí muitas coisas e na verdade não vão, né? Então, isso me entristece. Sim, eu acho que vale pontuar que a gente tá trazendo essa questão dos jogos justamente pela forma que essas pessoas que compartilham agem, né? Porque eles postam eles jogando, eles postam o link. Eles ainda fazem um negócio assim, quem entrar e colocar R$10 vai ganhar X. Quem entrar e eu vou fazer um sorteio, manda aí no meu direct que eu vou sortear 5 pessoas com R$100 que entrar e colocar R$5 no jogo, colocar R$10. E aí depois a pessoa joga, coloca, vai, perde o dinheiro. E aí quando vai, por exemplo, pra TV, igual tava indo, eles fazem vídeo nas redes sociais falando assim, gente, eu não influenciei ninguém jogar. Eu coloquei o link, você entrou porque você quis. Eu sempre falei, jogue com responsabilidade. Então, ai, querido! Nossa, eu vi esses dias no YouTube. Eu assistindo o YouTube e daí tem as propagandas, né? E aí fique até o final desse vídeo que você vai ganhar R$500 só por ter assistido esse vídeo. E era uma pessoa, assim, com terno e gravata, num cenário muito bonito, né? Então vai mexendo ali com a gente, né? Ganha esse dinheiro igual eu ganhei. Hoje eu ganho muito dinheiro fazendo isso. Aprenda como ganhar esse dinheiro sem precisar trabalhar. Então,
vai ficando muito sofisticado, assim, essas estratégias de convencimento mesmo. É porque gera uma autoridade, né? Tipo, olha, Ótimo. pessoa influente, não é uma pessoa qualquer. Se fosse uma pessoa qualquer, não ia ter um terno, uma gravata, não ia ter essa postura, não ia estar nesse ambiente. Tem todo um negócio planejado, né? Tudo muito estudado, tudo muito bem feito. Sim. É um tipo de autoridade que a gente sempre deve questionar, Exato. né? É, é uma questão muito da internet, eu acho, né? A gente colocar, a gente trabalhar muito a nossa imagem, a gente trabalhar muito a nossa comunicação. Então a gente fala coisas com uma certa, sabe? Sem gaguejar, uma coisa. A gente trabalha muito essa imagem e as pessoas realmente vão acreditar nisso. E não rola um senso de ser crítico com aquelas informações que a gente está consumindo. São tantas informações, né? São tantas pessoas produzindo conteúdo que às vezes a gente acaba não sendo crítico. Mas vale, né, a gente olhar e entender esses processos também. Sim. E eu acho que também a gente tá tão imerso nessa questão de internet, consumindo cada vez mais coisas que acaba sendo mais fácil de nós cairmos em golpes desse tipo. Então, eu lembro que no final do ano eu tava no período de recesso, né, do trabalho. E aí eu tava dando uma olhada no TikTok. E aí eu passando um pouco do meu tempo lá. E aí eu vi que no final do ano eles vendem muito mais café com Deus Pai, né? Porque vai entrar o outro ano, então o pessoal compra antes pra já começar o ano lendo. E aí apareceu pra mim muitos vídeos no TikTok de café com Deus Pai de graça. E aí abri os comentários, um monte de gente, nossa, o meu chegou hoje, o meu tá mostrando que chega hoje, o meu foi postado, deu certo, não sei o que, não sei o que. Ela falei, de graça? O negócio é 100 e pouco, de graça? Entrei, cliquei no site, entrei. E aí abri e vi lá. Eu, de graça, vou colocar no carrinho. Coloquei no carrinho e tava escrito pra pagar apenas o frete. Coloquei pra ver o frete, acho que R$50. Eu, tipo, tá, compensa, metade do valor do negócio vem. E era um box ainda, não era só o café com Deus Pai. Era o café com Deus Pai, era uma caneca, era um planner, era tipo um monte de coisa. Eu, estranho. Aí eu falei, tá, mas será que é no site do Café com Deus Pai mesmo? Será que é um site terceirizado? O que é? Aí eu fui dar uma olhada no nome do site. E aí, tipo, era muito parecido. Mas era tipo Café com Deus. Faltava o pai. Eu falei, Meu Deus. Acho que não é. E aí, falei, tá bom, não vou comprar. Fechei. E aí começou a aparecer mais no meu TikTok. Tipo, eu rolava 3 vídeos. O quarto era isso. E era uma outra pessoa postando. Vários perfis diferentes postando a mesma coisa. E os comentários eram pessoas falando, tipo assim, o meu chegou, recebi, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, vou entrar no perfil pra eu dar uma olhada. Entrei no perfil e fui abrindo os comentários mais antigos. Eu vi muita gente comentando, é golpe, não compre, não compre, não compre. Então eu acho que o dono do perfil apagava esses comentários. Só que ele não deu conta de apagar dos mais antigos. E aí eu falei, eu já imaginava que era pelo site. Mas o tanto de gente que não cai nessas coisas. Porque tem um desejo de ter o negócio. Eu tava vendo um vídeo normal, apareceu, não era algo que eu estava pesquisando. Mas me surgiu o interesse porque, de graça, quem não quer um produto de graça? E aí eu falei, que bom que eu tenho dó de gastar meu dinheiro. Eu prefiro pagar o produto do que pagar o frete. Então, eu não compraria. Exato. Essas estratégias e também o algoritmo, ele vai impulsionando, né? Exato. Eu acho que isso é uma outra questão. Quando a gente tem uma plataforma que também não se responsabiliza ali por colocar filtros para limpar esses golpes e essas pessoas, né, esses tipos de informações ali da plataforma, a chance de ter mais pessoas aplicando golpe é maior, né? Sim. Então também tem uma questão ali das plataformas que estão sendo usadas para isso. A gente tinha até alguns filtros
no Instagram e no Facebook, mas que me parece que agora eles vão abrir de novo para isso. Então é uma outra questão, né, de como as plataformas também não estão se responsabilizando por esse tipo de coisa que acontece dentro ali da empresa deles. Uhum. É muita irresponsabilidade, né? Mas, e eu acho que se a gente olhar, isso acontece em várias áreas. A gente tá trazendo muito para essas redes sociais, porque é o que a gente consome mais. Mas a gente vai ver vários golpes de pessoas que levaram, por exemplo, no Tinder. Que o perfil não era daquela pessoa, porque não tinha essa segurança. Então, qualquer pessoa podia usar uma foto de um terceiro e tá ali. E eu acho que são coisas que acontecem até hoje, né? Hoje a gente vê menos nos noticiários e internet, mas que eu acredito que são coisas que ainda acontecem. Total. Então, é muito ruim, porque parece que a gente sofre essas ameaças de todos os lados. Tudo que a gente vive. Sim. E como a gente vai se blindando muito, né, dessas ameaças, assim. Eu trabalhava no centro da cidade de São Paulo e aí eu via muitos golpes acontecendo. E foi engraçado de perceber como eu fui me transformando desde que eu comecei a trabalhar lá. Hoje não trabalho mais, mas o que foi acontecendo comigo quando eu fui sendo exposta a vários tipos de golpes. Então antes eu ficava muito mal com várias histórias lá, sabe? Eu realmente ficava quase que me doendo pela pessoa. Quando eu fui entendendo que era golpe, eu comecei a ficar apática. Era como se eu não visse aquelas pessoas. Eu passava reto, eu não queria saber mais de nenhuma história, porque foi um jeito de eu me blindar de tudo que eu já tinha visto ali, né? Então, o que eu via de gente com criança pequena pedindo para comprar fralda, pedindo para comprar isso e aquilo, e era toda uma máfia. Eles passavam a criança assim, ó, de mão em mão, sabe, para pedir dinheiro. Isso acontece muito no metrô, né? Então, de como quando a gente é muito exposto a esses tipos de golpes, a gente passa a não acreditar mais nas pessoas, como uma forma de se proteger também. Então, isso é muito louco, o que vai causando na sociedade. Esse senso de desesperança, esse senso de preciso ficar alerta o tempo inteiro. Então, como a gente também vai sofrendo as consequências de ser exposta a todo momento por isso. Sim. Mas que cruel, né? A gente não pode nem sentir. Porque, como eu disse lá no começo, eles mexem exatamente com as emoções, né? Que aí a gente acaba cedendo por conta da parte emocional. Mas é ruim justamente por isso que a gente vai se tornando mais apático a todo momento. E aí quando a gente vê realmente alguém que precisa, às vezes a gente duvida. Será que essa pessoa realmente precisa? Será que essa criança é realmente dela? Será que... Então, até essas questões de metrô, é muito raro eu ajudar alguém. Porque eu tenho esse questionamento de será que essa pessoa realmente precisa? Será que a criança realmente precisa de um leite? E às vezes eu me sinto muito culpada por isso, que eu fico, meu Deus, às vezes a criança tá com fome querendo um leite e eu tô aqui podendo ajudar e não ajudo. Eu confesso que eu também sou assim. Se eu tenho algum alimento, eu prefiro dar alimento do que dar dinheiro, assim. Exato. Acho que, mas por conta de tudo isso, né, que a gente foi exposta, assim, eu também tendo a desconfiar bastante, né? Eu já vi as pessoas fazendo protesto e ganhando ali por trás, sabe? Só pra ter volume, só pra ter... Então, assim, é bem difícil. Principalmente quando a gente mora nesse contexto de São Paulo. Sim. Mas é isso, eu acho que vale, né, a gente prestar mais atenção na nossa própria atuação, principalmente a gente tá falando aqui de trambiqueiros mais voltado para esse mundo da internet, mas existe muito fora da internet também. Então, da gente não acreditar em soluções mágicas, da gente ficar um pouquinho mais crítico com aquilo que a gente consome, com aquilo que a gente vê, com as informações que chegam na gente, né?
pra também. E quando a gente percebe que isso tá afetando muita gente, procura um profissional de saúde mental, procura um psicólogo, vai olhar pra isso também, certo? Certíssimo. Acho que você falou perfeitamente. Não quero acrescentar nada. Mas eu acho que é isso, então. Vamos para as indicações. Você quer começar? Você quer que eu comece? Posso começar. Na verdade, eu queria indicar um filme que esse trambiqueiro, cara, me despertou um negócio assim inacreditável, sabe? Que pessoa inacreditável, assim, um sentimento de raiva, mas de meu senhor, sabe? De indignação, eu diria. O nome do filme é Prenda-me Se For Capaz. E ele conta a história de um dos maiores trambiqueiros que existiu, assim. Ele fingiu ser médico, ele fingiu ser advogado, ele fingiu ser piloto de avião. Ele já criou várias identidades falsas. Assim, é uma pessoa que ela foi aplicando golpes e as pessoas acreditavam e o poder de influência era muito grande. Então ele sabia como manipular as pessoas dentro desse ambiente. Ele foi preso, ele passou alguns anos preso depois de muito aplicar golpe. Só que ele foi solto porque ele fez um acordo com o governo norte-americano para ajudar o governo a pegar pessoas que são fraudulentas e trambiqueiras, assim, igual ele. E hoje ele é podre de rico. Na verdade, eu não sei se ele ainda tá vivo. Mas ele ganhou muito dinheiro ao longo da vida dele porque ele criou uma empresa que ajudava as pessoas a identificarem golpes. Então ele usou da própria habilidade para ajudar ali outras pessoas. Mas essa história é muito... Você não vai acreditando assim no que vai acontecendo, sabe? Então é bem legal e conta a história aí desse trambiqueiro. Legal. Eu acho que eu assisti esse filme tem um bom tempo e aí eu achava que era só ficção. Quando eu descobri que era baseado em uma história real, fiquei, gente, passada, chocada. Cara, é um Exato, né? gênio. Você fica muito incrédulo, assim. Gostei, vou até reassistir, porque escutando você contando essa história dá vontade de assistir de novo. Eu vou De assistir. assistir. Irei. A minha indicação, eu acho que me veio mais na hora que a gente tava aqui gravando, né? Que eu fiquei pensando o que eu indico. Porque eu acho que tem alguns filmes que traz muito esse contexto, né? De pessoas que deram diversos golpes e ou no final saíram muito bem, nada aconteceu. Ou alguns, igual esse que você trouxe, conseguiu passar por essa reabilitação e usou esse dom para conseguir fazer justiça. Então, ajudar outras pessoas de alguma forma. Mas aí, o que eu vou indicar traz um golpista e como ele agia. Que é o golpista do Tinder. Então, eu acho que foi um filme que foi muito falado, assim, que ele saiu. Justamente por ser um cara que deu golpe em diversas mulheres. E saiu liso, né? Digamos assim. Então, ele deu vários golpes. E meio que não deu em nada. E eu acho que é uma história que traz um pouco de tudo isso que a gente trouxe, quanto que ele conseguia trabalhar com essa questão emocional, porque quando a gente fala de Tinder, a gente fala sobre relacionamento. E aí o quanto que ele baseava esses golpes em toda essa vulnerabilidade dessas mulheres, e aí conseguiu fazer o que fez. Então eu acho que é um filme muito bom, vale a pena assistir. Justamente para entender um pouco mais sobre tudo isso que a gente trouxe. Óbvio que esse filme ele traz de uma forma muito específica, né? Um cara que tava ali dando golpe e o filme traz muito isso. Mas eu acho que vale a pena. Esse filme tem na Netflix, né? Ele é muito chocante também. Assim, inacreditável como ele ia. E tinha o mesmo funcionamento, assim, os golpes dele, né?
Mexia ali numa questão das mulheres de relacionamento e ele aprendeu essa fórmula e ele só ia aplicando e replicando, mexendo com essa vulnerabilidade, né, que aquelas mulheres estavam sentindo, assim. Sim. Então é isso. Terminamos por hoje esse tema que muito gera emoções contraditórias aqui. Mas é isso que a gente queria falar, né? Não esqueça de deixar nos comentários o que vocês acharam desse episódio, o que vocês sentiram ouvindo essas histórias também de trambiqueiros. E não esquece de curtir também, de compartilhar esse episódio, ajuda bastante a gente. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E até o próximo episódio. É isso, um beijinho. Tchau, tchau.